A verdade é que a gente já sabia disso, né? Mas agora tivemos a confirmação. Toda a violência, toda a agressividade do discurso de Jair Bolsonaro envolvendo urnas eletrônicas, envolvendo TSE, envolvendo STF, diz respeito ao mais básico e elementar sentimento de qualquer ser vivo: medo. Sim, é o medo que move Jair Bolsonaro. Matéria publicada pela jornalista Mônica Bergamo na Folha de hoje confirma: hoje, o que move Jair Bolsonaro é o medo de ser preso, de ir para a cadeia caso seja derrotado nas urnas em outubro de 22. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, terça-feira, dia 2 de agosto de 2022. Estamos a exatamente 2 meses das eleições presidenciais, do primeiro turno das eleições presidenciais para governador, para senador, para deputado federal e deputado estadual. Mas antes de entrar na pauta específica do vídeo, eu convido você, meu filho, você, minha filha, caso ainda não tenha feito, por favor, que vacilo, inscreva-se aqui no canal. Sim, meu filho, ative as notificações, clique no sininho, é dessa forma que o YouTube lhe avisa, minha filha, quando pinta vídeo novo por aqui. Então, fez a inscrição? Ativou as notificações? Muitíssimo obrigado! Também peço para caso você queira, caso você tenha condições, possibilidade, fortaleça meu trampo aqui no YouTube por meio do Clube de Membros, a partir de três míseros, patéticos, módicos, cretinos, insignificantes reaisinhos, você me ajuda muito, sério, muitão mesmo, a manter esse trampo por aqui. A sustentabilidade econômica, financeira do trabalho aqui no YouTube depende de sua colaboração por meio do Clube de Membros. Tem o plano básico ali a partir de R$ 3, mas tem outros planos maiores também, caso caiba em seu bolso. Ficaria muito agradecido caso você possa fazer, para que você ganhe lives exclusivas. Essa semana, quinta-feira, vamos continuar a leitura do livro 1968, exclusiva para os membros do canal. Clube de Membros na fita. Maravilha? Bora começar. A Mônica Bergamo, sempre muito bem informada de bastidores, só para dar uma ideia, ela foi quem primeiro publicou a informação de que Geraldo Alckmin estava negociando com Lula, e existia sim uma possibilidade de uma aliança política entre ambos, que toda a imprensa falou que isso não aconteceria, que era improvável, que Alckmin deveria sair mesmo candidato ao governo de São Paulo. Veja você, hoje Alckmin ocupa, na verdade, o posto de candidato a vice na chapa com Lula. Aquilo que, no primeiro momento que Mônica Bergamo trouxe, todos consideravam improvável, isso se confirmou. Mônica Bergamo, ela é conhecida nas redações com uma pessoa de muitos contatos, uma pessoa com muito trânsito e que tem acesso a informações privilegiadas. Nessa matéria, publicada hoje na Folha de São Paulo, que, claro, está aqui disponível para você todas as matérias que eu uso para gravar os vídeos, que eu me baseio, textos que eu leio, tudo, eu sempre colo na descrição do vídeo. Para você, caso queira se aprofundar, não fique só amarrado à minha opinião, não tenha só a minha percepção, só a minha leitura dos fatos. Você cria a sua também lendo aqui. A matéria da Mônica Bergamo está aqui e diz: Bolsonaro diz acreditar que pode ser preso se sair da presidência. Presidente diz que reagirá, segundo interlocutores, e que não é ingênuo como seus antecessores que foram parar atrás da grade. Sim, ele acha que Lula e Michel Temer agiram com ingenuidade e não reagiram no momento certo. Lembrando que o Lula ficou 580 dias preso, Michel Temer foi preso 2 vezes, mas ambas as vezes menos de 10 dias na cadeia. Jair Bolsonaro acredita que o futuro dele é esse. Vamos lá. A argumentação de Jair Bolsonaro é de que podem investir à vontade, que não vão encontrar nada, pois ele não fez nada. Bom, existem centenas de denúncias, de inquéritos rolando, envolvendo pandemia, envolvendo ataques à justiça e envolvendo a vida pregressa de Jair Bolsonaro. Aquele, até hoje muito mal explicado, esquema das rachadinhas. A compra de imóveis em cash, em dinheiro vivo,
por parte da família Bolsonaro. E Jair sabe que a treta não será com ele. Segundo aqui o lead da matéria, o primeiro parágrafo, o presidente Jair Bolsonaro afirma ter certeza de que deve ser alvo de inquéritos que teriam como objetivo levá-lo à prisão caso perca as eleições. Ele também acredita que seus filhos podem se tornar alvos mais fáceis de investigadores caso deixe a presidência da República. Ou seja, se ele perder a eleição, ele sabe que ele é um alvo mais fácil. Por quê? Porque ele perde o foro privilegiado. Ele sai do superior do STF, sai do Supremo e vai para uma primeira instância. E ali, meu amigo, isso é espalhado conforme conforme a vara, conforme a competência de cada magistrado, isso é espalhado no país inteiro. Jair Bolsonaro sabe que ele e seus filhos não tiveram exatamente uma vida guiada pela probidade até chegarem no posto que chegaram, até adquirirem o status, a visibilidade que adquiriram. E isso, naturalmente, vai cobrar seu preço, ele tem consciência disso. O ministro Paulo Guedes diz que, inclusive, essa reação desproporcional, bastante virulenta de Jair Bolsonaro, além do destempero clássico dele, porque a gente já acompanha a trajetória pública desde quando ele surgiu no debate lá como um baderneiro dentro de quartéis, segundo Paulo Guedes, isso seria a psicologia do desespero, uma tentativa de contextualizar as ações de Bolsonaro. Para Guedes, Bolsonaro se sentiria acuado e esticaria a corda como uma forma de autodefesa. Isso levaria a reações da justiça numa escalada sem limite. Outros ministros do governo dizem acreditar que um acordo com demais poderes poderá esfriar os ânimos, contribuindo para que as eleições transcorram no Brasil de forma tranquila. Gente, alguém acredita em acordo ainda com Bolsonaro? Todos os acordos que ele fez, ele descumpriu. Ele não ia distensionar a relação com Alexandre Moraes, publicou cartinha escrita por Michel Temer e tudo mais. O que ele faz hoje? Só bate no ministro Alexandre Moraes, depois daquele discurso já histórico, tragicamente histórico do 7 de setembro do ano passado, em que ele fala para o ministro Alexandre de Moraes, sai, deixa de ser canalha, que não vai mais seguir nenhuma decisão judicial dele, escreveu a cartinha rabo entre as pernas, sentou no colinho de Michel Temer e aí descumpriu tudo e continuou nos ataques. Acordo com Bolsonaro é certeza de chifre. Inclusive, poderia colocar uma hashtag que subiu aí hoje, né? Cornos com Bolsonaro. É isso aí. Todo mundo que faz acordo com Bolsonaro é para ser traído na sequência. E aí você vê, o Jair Bolsonaro, ele colocou o seguinte também, continuando a matéria aqui da Mônica Bergamo. Com dificuldade de se recuperar nas pesquisas eleitorais, a hipótese de prisão de Jair Bolsonaro, estaria deixando o presidente cada vez mais inquieto e, de acordo com alguns interlocutores, transtornado em alguns momentos. A coluna da Mônica Bergamo ouviu ontem, segunda-feira, 4 relatos diferentes que variam apenas em relação ao tom do presidente quando discorre sobre o assunto. Segundo políticos e autoridades que não integram o governo, mas que conversaram com ele nos últimos dias, Bolsonaro diz que reagirá e que não será preso com facilidade. Ele vive falando, né, que só sai de lá morto, preso ou derrotado, né? Isso é uma bobagem, porque assim, é preso, morto ou vitória, ou seja, né, não tem jeito dele sair se não for com vitória. Ele diz que jamais sairá preso e fica ameaçando esse de morte o tempo todo. Mas eu, sinceramente, Bolsonaro é um falastrão, que quando é enfrentado face a face, ele se mostra um baita arregão, né? Na perspectiva política e na perspectiva da vida. Ó, a gente se esquece que quando ele foi assaltado lá no Rio de Janeiro, levaram a moto e não só a moto, levaram a arma dele também. Ou a gente se esquece daquele enquadro que ele tomou no debate lá da Bandeirantes, da Marina Silva, que ele colocou o rabo entre as pernas e a Marina Silva coloca em seu devido lugar. Bolsonaro é um valentão à distância. O sujeito feroz dele só funciona à distância, quando é no tete a tete, quando a vida real se impõe, seja na perspectiva do debate político, ou da violência urbana, que qualquer um de nós pode ser vítima, infelizmente ele foi, e eu não desejo o mal da violência urbana a ninguém, nem mesmo a Bolsonaro, você vê que a situação muda de figura. Ele vive falando, né? O Jair Bolsonaro afirmou para 2 ministros a possibilidade de ser detido em mais de uma ocasião.
O tom, no entanto, não seria de nervosismo, mas sim de uma mera constatação de uma suposta perseguição que ele poderia sofrer se perdesse o mandato. Segundo o ministro, Bolsonaro afirma que estão loucos para que isso aconteça, mas ele saberia contornar a situação por não ser ingênuo, como seus antecessores, Lula e Temer, que foram presos após deixarem o mandato de presidente. O que ele vai ser? Vai fugir do Brasil? Vai pedir asilo político na Hungria? Bom, é uma alternativa. O Urbano entregaria ele para a justiça. Mas dá conta de ver lá na Hungria? Jair Bolsonaro? Lá tem lince hoje? Lá tem pão com leite condensado? Bom, se tiver, ele até vai, né? Mas vai ficar por lá. E vai ter que aprender a falar húngaro, né? O que não é uma coisa muito fácil para as capacidades intelectuais de Jair Bolsonaro, né? Ele diz que ele tem o receio de que armem alguma porque ele não teria feito nada. Eu discordo dessa questão de não ter feito nada, isso quem diz é a justiça. Mas existem indícios robustos de condutas não probas, não só de Jair Bolsonaro, como de sua família. E a gente sabe que o medo é um sentimento muito poderoso, né? Ele nos impede de fazer bobagem, mas ele nos paralisa também. E hoje o que a gente vê é um presidente paralisado, numa situação de que, veja você que existe um conflito de ineditismos na eleição de 2022. Jamais um presidente que estava no cargo perdeu a reeleição. Todos que tentaram, Fernando Henrique, Lula e Dilma, foram reeleitos. E também jamais alguém que liderava em agosto perdeu as eleições. Ou seja, Lula, que no momento lidera as eleições, jamais aconteceu uma virada depois de agosto, até outubro. Compreendem? Então uma coisa inédita já vai acontecer. Ou vai ter uma virada, que nunca aconteceu nas eleições desde 1989, ou teremos, pela primeira vez, um presidente disputando a reeleição que não será reeleito. E, principalmente, com medo de ser preso. Falam muito, né, da negociação, a gente tentar um foro privilegiado, um projeto que colocasse os ex-presidentes como senadores vitalícios, o que lhe garantiria prerrogativas de foro privilegiado aos ex-presidentes, e isso passaria também por uma articulação numa composição com o próprio Partido dos Trabalhadores, dando essa condição a Lula e Dilma. Sinceramente, eu não acredito nesse tipo de acordo. Mas veja você que no modo desespero, como o Bolsonaro já acionou esse estado de ação do modo desespero, qualquer coisa podemos aguardar de quando um ser humano historicamente frágil, embora seja o discurso da valentia, quando está acuado. E Jair Bolsonaro, no momento, é um bicho acuado, com medo da derrota, com medo da cadeia. Quero saber sua opinião, por favor. Comentário na fita, diga-me aqui embaixo o que você pensa, o que você acha disso tudo. Jair Bolsonaro vai ser preso amanhã, como diz a hashtag? Pouco provável, né? Mas janeiro, fevereiro, o que você acha disso tudo? Por favor. Comentário aqui na fita. Só lembrando que, veja você, Lula deixa a presidência no dia 31 de dezembro de 2010, certo? Certo. Ele vai ser preso somente em 2018. Às vezes as coisas demoram um pouco mais. Só para a gente ter uma noção do quanto demora para os trâmites tomarem corpo e chegar de fato a essa decisão. Com Michel Temer foi mais rápido, mas os ventos mudaram. O lavajatismo, o punitivismo de outrora não mais impõe a pauta no Brasil como aconteceu recentemente. Chegou até aqui, meu filho? Deixe seu like, deixe seu joinha, aquele joinha que fortalece e faz o vídeo chegar mais longe. Por favor, deixe seu joinha aqui e quer ajudar a fortalecer o trampo? Quer garantir a sustentabilidade financeira e econômica aqui do canal? Meu filho, minha filha, tem um clube de membros que eu falei lá no início do vídeo, mas também tem o Valeu, aquela gorjetinha aqui. Valeu, clica aqui embaixo, ó. Pay, gorjetinha que o YouTube lhe proporciona na hora. Maravilha? Além disso, tem o Pix, que você pode enviar e também fortalecer o trampo. Pix, Pix, Pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista e youtuber precarizado brasileiro. Maravilha? Rapaziada, quinta-feira tem live só para membros. Sexta tem a última live de André Rodrigues. Sim, André Rodrigues não mais fará, mas fará a saideira, fará a despedida na sexta-feira, mas eu vou anunciar mais adiante, beleza? Ótima terça-feira e termino com o clássico. É nóis!